Muita gente vai me perguntar aqui, pô, mas vem cá, o Vidal saindo abre brecha aí para o Flamengo contratar nesse ano de 2023 ainda, abre brecha aí na folha. A gente vai conversar sobre tudo isso. Não é tão assim, tá? O Flamengo perde dinheiro pro Vidal, ok? Então não é tão como vocês estão esperando. Agora, o Flamengo corta o mal pela raiz. Pedro, muita gente não tá sabendo o que tá rolando. Agora que ele saiu, já passaram para mim e falaram assim, agora pode jogar a merda no ventilador. O Vidal estava poluindo o grupo do Flamengo. O Vidal estava causando problemas no futebol do Flamengo. O Vidal e o Sampaoli estavam com um péssimo relacionamento. Um péssimo relacionamento, tá? Inclusive, a esposa do Arturo Vidal respondeu publicamente em uma de suas redes sociais falando que o treinador é um péssimo, que o Sampaoli é um péssimo treinador. Né? Ao você perguntar por que o Vidal não jogava e tudo mais, ela não se segurou e demonstrou tudo que o Vidal, o marido dela, sente pelo técnico Jorge Sampaoli. Então, Pedro, antes que o caldo entornasse, antes que ele conseguisse poluir todo o grupo, né, uma maçã podre, no caso acaba apodrecendo todas, antes que desse algum problema pior, o Flamengo corta o mal pela raiz. Boa tarde, Pedro, a gente vai trazer todos os detalhes aqui, saudações rubro-negras, e que dos males o menor, né? Pelo menos ele sai, não arruma mais confusão, é um cara que já arrumou dezenas de confusões aí, muitas abafadas inclusive, jogador zero comprometimento, né? Que estava sempre ali nos pagodes, cara, ficava ali virando a noite na praia da Barra, né? Com os amigos dele que chegavam do Chile. Então, muita coisa que a gente ficava sabendo que a gente abafava porque ele era jogador do Flamengo. E tá indo aí pro Atlético Paranaense, né? Faça um bom proveito lá no Atlético, mas o pacote Vidal, eu vou falar uma coisa para vocês. O pacote Arturo Vidal é complicado. E como estão falando aí, já foi tarde. A gente não ia ficar aqui depreciando um ativo do clube, né? E ficar falando mal do Arturo Vidal enquanto ele era jogador do Flamengo. Eu não faço isso. A partir do momento que ele saiu e que os próprios dirigentes falam para mim, pô, o cara sacaneou tudo aqui dentro. O cara sacaneou, meu irmão. O cara. Te passaram aí agora que sacaneou. O cara despirocou tudo aqui dentro, meu irmão. E você vai saber, você vai ficar com mais raiva ainda. Ele quis receber todo o salário até o final. O Flamengo não queria mais contar com o cara, aceitou dele ir pro Atlético Paranaense, mas ele só aceitou ir com o salário do Atlético e mais o do Flamengo, igual que o Daniel Alves fez com o São Paulo. O Flamengo não pode aceitar isso, Gabriel. Não, aceitou, Flamengo... irmão. Aceitou porque o cara, ele não ia aceitar aquele esquema de ficar treinando separado igual o Marinho. Uhum. E ele ia arrumar confusão com o grupo. Ele ia poluir o grupo. Irmão, ele é tóxico, entendeu? Sim. Não, inclusive, fala galera, fala papa, boa noite a todo mundo. Quando eu falo tóxico, eu digo que é o comportamento dele. O comportamento dele acaba pode fazer com que os outros também se comportem assim, cara. Não, sim, entendi o que você quer dizer. Mas falando aí sobre essa situação, cara, eu já havia observado isso, não sei se você ficou sabendo, comentou no teu canal também, que um torcedor do Flamengo comentou na postagem lá do Vidal, perguntando por que o Vidal não joga. E aí a esposa do Vidal foi lá eu falei isso aí, é isso aí que eu falei. Falou, porque o treinador é muito mal, é muito malo, né? Então, evidenciando ali, é claro, que existia uma insatisfação do Vidal com o Sampaoli. E se tem insatisfação do Vidal com o Sampaoli, tem com todo mundo. Porque, gente, o Sampaoli foi um dos caras, um dos técnicos que mais fez o Vidal ganhar título nessa carreira dele, que foi justamente o título inédito da seleção chilena da Copa América, né, que eles venceram em cima da Argentina, lá no país dele, no Chile. Então, assim, realmente é uma situação que chegou a assustar. Você também apurando algumas situações de bastidores de insatisfação do Vidal, né? Esse fato dele, enfim, desleixado, né? Sequer viajou para São Paulo. Acho até que foi o Sampaoli
né, que observou que ele já estava desconectado ali da realidade do Flamengo, falou, não, então olha só, deixa o Vidal aí. É claro, se ele viaja perfeita a sua leitura, perfeita a sua leitura. O Vidal, ele completaria 7 jogos também com a camisa do Flamengo. Logo, ele não poderia ser negociado, né? Eu que no início estava achando o Sampaoli um pouco maleável, né? Putz, o Sampaoli veio para cá para ficar botando Vidal, para ficar botando a galera dele. Parece que foi só realmente uma atitude inicial dele para ele identificar o problema, né? Do Flamengo, do elenco do Flamengo, e depois, ó, não dá mais. É um jogador histórico da minha carreira, que eu ajudei muito, que jogou muito comigo no Chile, mas do jeito que tá, não dá. Então, mais um atleta que deixa o Flamengo, o Marinho já deixou o Flamengo, agora o Vidal deixa o Flamengo, parece que vai sendo realizada uma avaliação um pouco mais profunda, uma reformulação mais profunda nesse time do Flamengo. A gente cobrava isso, né, faz um tempo, porque os caras não correm, porque os caras isso. Então, ó, se não correr, meu amigo, tchau e benção, né? Tchau e benção, vai lá pro time do Petralha, do Atlético Paranaense. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque ele já atuou pela Copa do Brasil com a camisa do Flamengo, então ele não pode jogar. O pessoal deve estar, Pedrão, quarta-feira, ele vai jogar contra o Flamengo? Não, ele não pode jogar contra o Flamengo. Sinceramente, até porque já teve um jogo dessa fase. Já teve um jogo dessa fase, inclusive, das quatro. Mas ele já jogou pelo Flamengo. Isso, ele já jogou pelo Flamengo, mas, sinceramente, se ele pudesse jogar lá, seria um reforço do Flamengo, porque ele não está jogando nada. Mas o Campeonato Brasileiro ele pode jogar. E a Libertadores também, né? Ele pode ser inscrito para jogar Libertadores lá pelo Atlético Paranaense, mas acho um bom negócio. Apesar dessa informação que o Gabriel traz aí, dos salários, enfim, pelo menos ele não fica ali tumultuando o ambiente do Flamengo e fica quem realmente quer fazer o Flamengo vencedor. Então, o Braz foi perguntado, né, Gabriel, hoje na coletiva, se ia sair, enfim, acho que ele já sabia, é evidente que ele já sabia, ele despistou ali a situação, e agora sai essa notícia que o Vidal vai para o Atlético Paranaense. Para mim, o Vidal, o pior custo-benefício do Flamengo, ganhava muito e não jogava nada. Olha só, a Monique Vilela, inclusive o Planeta do Futebol repostou, com a mesma informação que a nossa. De malas prontas para reforçar o Atlético Paranaense, Arturo Vidal vai receber todos os valores que teria direito no Flamengo até o fim de 2023, momento em que seu contrato se encerraria. Como o padrão financeiro do Atlético Paranaense é consideravelmente menor do que o Flamengo, o salário do volante no Clube Paranaense será apenas um complemento para ele. Cara, é vergonhoso como os caras gostam de decapitar o Flamengo, né? Como os caras vêm para cá, querem ganhar mundos e fundos e topam ir para outro. Mas também, né, ganhando o que tá ganhando no Flamengo, mais o que vai ganhar no outro, para ele é mole, né? É mole. É exatamente o que o Daniel Alves fez no São Paulo, cara. É vergonhoso, vergonhoso. E eu vou te falar, sabe o que mostra para mim o que é o Vidal? A atitude dele, quando ele fez aquela live e ele falou que queria ir pro Colo-Colo. Aí, eu detonei ele me procurou por mensagem. Você se lembra disso? Ele me procurou no Instagram por mensagem? Beleza. Pô, meu amigo, não é isso. Explica que não foi por mal e tal. Pô, estamos perto de uma final aí e tal, Libertadores e tal. Aí ele me pediu para dar uma relevada e tal. Pô, beleza. Pô, ainda citei que eu fui procurado por ele. Fiz reels, fiz vídeo. Aí nego me criticou ainda. Porra, tá puxando o saco do cara, que não sei o quê. Meu irmão, eu ainda tive que escutar nego me batendo. Beleza. Tu defendeu o cara. Defendi o cara. Sabe o que ele fez agora? Fui ver agora o perfil do cara, ele me bloqueou. Ele saiu do Flamengo e ele me bloqueou. Ah, cara, aí, me explica essa situação. Não, meu irmão, isso é sacanagem. Isso é putaria, desculpa o palavreado. O cara, na hora que precisa, me procura, né? E aí a gente deu a versão dele e tudo mais, ele me agradeceu, tava lá, tinha a conversa toda com ele. Aí agora que ele sai do Flamengo, fechou com o Atlético Paranaense, ele pegou e me bloqueou. Não deu nem a oportunidade de eu falar, pô, valeu, boa sorte aí e tal. Então, meu irmão, é o que eu te falo, Pedro. Um cara como esse,
Um cara como esse merece mesmo, cara, seguir o caminho dele e vai embora. Não faz falta nenhuma aqui no Flamengo. Nenhuma. Tô errado? Não faz falta no Flamengo, velho. Não faz. Não faz. Não faz, e eu acho que essa questão do ambiente é realmente determinante para o Flamengo negociar ele. Ele não entregava mais para o Flamengo. É um alto salário. Não entregava nem a questão, sabe, de sem a bola, que ele sempre foi bem forte ali na marcação. Não, nem o marketing também, nem o marketing, não funcionou nada. Nem o marketing, nem... Inicialmente, quando ele chegou, até teve um impacto ali, a gente ficou até alegre pela chegada dele, né? Não vamos mentir aqui. Mas hoje o melhor negócio é esse. O melhor negócio é esse, enfim. Segue em frente o Vidal, e que ele deu a entregada lá no Atlético contra o Flamengo. Outra coisa aí, galera, vamos lá, falar sobre a questão que foi falado hoje lá na coletiva. Eu acho importante a gente, antes de trazer isso, falar sobre a nossa apuração. Eu, né, o Gabriel órfão e Raíza. A gente trouxe do Matheus Pereira, que os dirigentes confirmaram, foi oferecido ao Flamengo como um plano B, caso o Flamengo não consiga contratar o Claudinho. Matheus Pereira hoje no Al Hilal, né? É um jogador bom que joga também ali pela direita, mas é meia. Seria ali mais um reserva ali para meia, mais uma opção para meia. Só que eu acho que o Flamengo, quando trouxe o Luiz Araújo, já cumpre um pouco essa função. E tem o Matheus Gonçalves também. Eu, sinceramente, apesar de achar um bom jogador, eu acho que a gente já trouxe o jogador dessa posição. Eu acho que o Flamengo precisa investir sim no Claudinho. Se não vier o Claudinho de la Cruz, tem que ser um cara emblemático, entendeu? Tem que ser uma contratação emblemática, penso eu. Então, eu, sinceramente, Pedro, apesar de ter sido oferecido e foi confirmado hoje, lá naquela resenha com o Braz, lá no cafezinho com o Braz que rola lá na sala de imprensa depois da coletiva, foi confirmado pra gente. O órfão chamou ele no canto ali e perguntou, ele confirmou que foi oferecido ao Flamengo. Então, o pessoal tá falando Isco livre, o Dybala também vai ficar livre aí, né, galera? Então eu acho que são opções, mas, cara, são os caras que têm salário muito alto que o Flamengo não vai conseguir contratar. Mas essa situação aí eu acho que o Flamengo já tem, Pedro, entendeu? Aí, nessa conversa vai, conversa vem, o órfão conseguiu apurar aí, inclusive o Globo Esporte deu crédito pra gente, publicou depois, que o Claudinho, né, o Flamengo já fez a proposta por ele ao Zenit, de 15 milhões de euros, cerca de 87, menos de 90 milhões de reais. Mas é um valor muito alto, seria a maior contratação da história do Flamengo, a maior contratação de um clube do Brasil, né, de fora. Praticamente 90 milhões de reais, e aí a proposta chegou já para o Zenit, e segundo o Globo Esporte, essa proposta já foi avaliada como baixa. O Zenit quer mais, além dos 15 milhões. Já falei algumas vezes aqui, inclusive, que eu falei naquele dia mesmo, no primeiro momento que saiu a notícia do Claudinho lá com o Mauro César Pereira, eu e o Júlio Miguel Neto, a gente já tinha trazido, né, inclusive essa notícia do Vidal, da saída do Vidal, foi trazida em primeira mão pelo Júlio Miguel Neto, sendo justo aqui, né, o Júlio trouxe, vinha trazendo isso nos últimos dias. A gente falava isso, que dificilmente o Claudinho sairia por menos de 18 milhões de euros. Que esse era um valor chave para você conseguir um negócio de 18 milhões. Mas se tratando do Braz, né? Se tratando do Marcos Braz, isso aí, cara, a gente às vezes critica uma coisa ou outra, mas com relação à negociação, o Braz é sinistro, né? De repente ele consegue botar mais umzinho daqui, faz uma composição dali, uma meta dali, né, um bônusinho para lá, para cá, e daqui a pouco o Claudinho tá aí, né? Gabriel, eu acho que o que vai pesar nessa negociação, e que o Flamengo acho que está apostando todas as suas fichas, é a vontade do Claudinho de vestir a camisa do Flamengo, né? Hoje, eu não sei se você pôde observar também, né? Estava rolando a entrevista de apresentação do Alan, e quem estava assistindo era o Claudinho, né? Parece que no Instagram e no Facebook tem a possibilidade de você abrir ali as pessoas que estão assistindo, e estava o nome do Claudinho ali, Claudinho Leonel, né? Ele tem Leonel no nome igual Messi, mas não é o Messi. Não, e quando ele entra dá para ver que entrou, inclusive.
Sim, dá para ver que ele entrou. Então, assim, é claro, vocês estão se baseando em cima disso, não é se baseando em cima disso. Observando essa situação, é evidente que o cara está consumindo conteúdo de Flamengo. E se ele está consumindo conteúdo de Flamengo, é Ele porque sabe da possibilidade. ele tá atento, né, cara? Ele quer vir vestir a camisa do Flamengo, assim como já foi dada essa informação. De repente o cara pode estar até ansioso, né? Você vê o Alan hoje na entrevista de apresentação. Ele falou que toda hora ligava pro empresário dele. E aí, Neto, já foi? E aí, já foi? Nunca ia. Pode ser a mesma situação que vive o Claudinho nesse momento. E se o Flamengo foi perguntado na coletiva hoje, né? Eu acho que foi o Orson. Será que foi o Orson? Eu não lembro, né? Perguntou isso para o Marcos Braz, se o Flamengo ia insistir na contratação do Claudinho. Não. Né? O Orson perguntou da arbitragem, do Braulio. Não foi o arrebentou Orson, não. Na pergunta também, arrebentou, porque essa arbitragem do Braulio aí, meu irmão, é um absurdo. Isso, foi boa pergunta. E aí foi perguntado ao Braz, né? Ô Braz, você está acompanhando aí? Parece que o Claudinho teve uma lesão, vocês vão insistir? Ele falou, não, nós vamos insistir, não tem problema nenhum. Citou até a ocasião da Ayrton Lucas no passado, né? Que o Ayrton Lucas torceu o pé, ele fraturou o pé, na verdade, o Ayrton Lucas. O Flamengo insistiu, contratou o jogador ficou um tempo sem atuar, e aí ele vestiu a camisa do Flamengo, jogou e depois se mostrou uma contratação acertada. Então, assim, por essa insistência do Flamengo, por esse episódio hoje do Claudinho assistindo a coletiva de apresentação do Alan, eu acho que é evidente que tem interesse dele em vestir a camisa do Flamengo. Agora, não é só isso, né? Tem que acertar com os russos. É difícil negociar com os entes, não é uma negociação fácil. A gente vê aí, por exemplo, outras situações envolvendo os entes, os caras são osso duro de roer ali. Fala aí. Olha aí o Paulo Henrique. Bertolucci foi acionado para resolver o Claudinho. Se o Bertolucci foi acionado, aí eu acredito que a gente já falou, mas isso é mais uma informação para lembrar, ele foi acionado. Sim. É mais um motivo para acreditar na negociação, porque o cara, ele realmente tem uma entrada muito forte lá na Europa, em qualquer país lá, na Rússia, enfim, entre outros países de lá, né? O cara conhece os bastidores do futebol lá, né? Então, assim, vai ser uma negociação difícil. O Flamengo tem aí algumas semanas, porque a janela fecha no dia 2 de agosto, e o Flamengo vai ter que conseguir dobrar os russos, Gabriel, que não vai ser moleza. Acho muito que o Claudinho quer vestir a camisa do Flamengo e vai ser um reforço muito importante, tá? Porque, por exemplo, foi o que eu falei, contra o Palmeiras, se não teve o Arrascaeta, que ele estava no banco, né, por opção técnica. Se tem o Claudinho, de repente, já tinha o Claudinho ali para ajudar o time do Flamengo. Então, é uma contratação importante essa do Claudinho. E vou até perguntar se você tem alguma coisa aí, eu não sei, em relação à zaga, tá? Acho que o Flamengo tinha que contratar zagueiro, porque não joga com o Rodrigo Caio, não joga com o Pablo, e só tem 3 zagueiros aí sendo utilizados. São o Davi Luiz, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno. O Flamengo tem que ir atrás de zagueiro. Não, então, o Pedro, você foi muito bem aí nos seus comentários, e essa pergunta é muito boa. Não, o Flamengo ainda não decidiu quem vai contratar de zagueiro e não está contratando, pelo menos até o momento, né? Pode ser que mude de ideia de uma hora para outra, com lesão, com alguma situação, não está contratando até agora um zagueiro para essa janela. Os zagueiros ficaram para a próxima janela. Eu queria aproveitar, antes que eu esqueça, falar do Bruno Henrique, que me passaram que não é uma lesão grau 3, que a lesão dele estaria ali mais para 1 ou 2, tá? O médico que avaliou isso, irmão do Thiago Asmar, inclusive, o Gustavo Asmar, ele avaliou, e eu depois recebi também uma informação que é no máximo 1 mês parado, tá? No máximo 1 mês. Vamos ver, vamos aguardar, vamos torcer que o tratamento conservador dê certo. Se o tratamento conservador der certo, irmão, no máximo 1 mês, o que é muito tempo pra gente, principalmente nesses momentos decisivos que o Flamengo vai ter. Tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem jogos importantes do Brasileiro. A gente fica muito triste de perder o Bruno Henrique assim. Com relação a zagueiro, então, não tem novidade agora, tá? É mais pro final do ano. O Braz falou que na contratação do Ayrton Lucas aconteceu o mesmo, situação como essa aí,
o DM do Flamengo redobra as atenções sobre o joelho do joelho não, né? Ali a coxa, sei lá, foi um estiramento, sei lá, na coxa do Claudinho, né? Lá no Zenit. Isso não seria um problema. Ele também... Foi legal que você falou do Alan, né? Ter citado que não dormia por causa do acerto com o Flamengo e tal, né? Bacana da gente lembrar disso aí também. O Braz também falou com relação ao Claudinho, que infelizmente não tem absolutamente nada de novo, né, que aproxime o Claudinho do Flamengo. Continua na mesma proposta que o Flamengo fez aí, a gente trouxe essa informação depois até das aspas dele, mas que ele fez a proposta de 15 milhões de euros. Mas quanto à lesão, até agora nada preocupa o Flamengo. A lesão dele, o Flamengo recupera igual recuperou o Ayrton Lucas.